Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito é o Senhor para sempre. Aleluias, 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 aleluias. Oh, glória a Deus. Louvado é o Senhor para sempre. Aleluias, aleluias, aleluias. A graça e a paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados, amadas. Glória a Deus por esse tempo precioso que Ele tem preparado para nós, né? Você pode tomar assento, louvado seja Deus, né? Você que está conosco também online, né? Que você possa agora já estar com o seu coração, né? Seu espírito aquecido para aquilo que o Senhor tem para nós neste dia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, aleluias, aleluias. Hoje nós queremos compartilhar com os irmãos uma palavra sempre, né? Uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de milagres, uma palavra de cura, uma palavra da bondade do Senhor para nós. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom, Ele está sempre conosco, Ele está sempre nos abençoando, nos renovando, né, ministrando as nossas vidas e aos nossos corações, no meio de qualquer adversidade, no meio de qualquer batalha, né, nós podemos experimentar do Senhor. E hoje nós queremos compartilhar dessa palavra viva. Possivelmente nós estamos vivendo, né, esse tempo, um tempo de maior choro que nós já tivemos nos últimas décadas, possivelmente. Tempo de muito luto, muita perda, né? Muita tristeza, muita notícia ruim. Nosso país tem sido sacudido, né? com muitas mortes, e tudo isso tem trazido, né? um choro, tem trazido uma dor dentro de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós cremos que no meio desse deserto, no meio de toda essa dor, há um rio da graça de Deus. Há um rio do Espírito Santo de Deus, há um rio da presença de Deus fluindo no meio desse deserto, né? Fluindo no meio deste tempo, a vida de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, né? A unção de Deus, tudo isso está claramente sendo derramada sobre nós. Não é um tempo de você experimentar de refrigério, não é assim? Quando que meu falecido, né, querido e amado sogro, ele tinha uma expressão muito gostosa. Ele falava assim que não há melhor mostarda do que a fome. Traduzindo, não há melhor comida do que a fome, né? Então, nesse tempo de fome, nesse tempo de escassez, não há melhor coisa do que a presença de Deus. Não há melhor coisa do que a graça de Deus. Não há melhor coisa do que a glória de Deus que está sendo derramada sobre as nossas vidas. É um tipo de amplificação, né? Um amplificador da presença de Deus. Então, onde há muita dor, não é? Também haverá enorme consolo da parte do Espírito Santo, né? Então esse é um tempo de que a presença e a glória de Deus estão sendo e será ainda mais amplificada na vida da igreja, nas nossas vidas, né? Lendo um autor essa semana, C.S. Lewis, ele colocou uma frase que que marcou gerações, né? Ele diz assim, que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Interessante isso, né? Quando você está muito alegre, você está muito feliz, você está cheio de alegria, você só está experimentando como se fosse um sussurro, né? Uma brisa suave de Deus sobre a sua vida. E Ele fala-nos mediante a nossa consciência. Dentro de nós, Ele está falando o tempo todo, Ele está presente, Ele está ativo, Ele está vivo, e nós podemos, né, ter direções, nós podemos ter sabedoria, nós podemos ter graça, nós podemos ter profecias que trazem esperança e promessas para as nossas vidas. Mas a última parte da sua frase diz assim, mas Deus clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Este é o seu megafone
para despertar um mundo surdo. Então este mundo tem sido atingido por essa dor, não é? Essa dor tem tomado conta, e nem sempre as pessoas têm conseguido fazer o escape para aquelas válvulas que comumente se fazia. Então Deus tem aparecido, a palavra, a vida de Deus tem aparecido no meio dessa dor, aparecido no meio de todo essa angústia, de tudo isso, o Senhor tem vindo sobre nós. Por que Ele tem vindo sobre nós? Porque a palavra dEle, a sua promessa, que se cumpriu em Cristo Jesus, nos mostra isso. Isaías 61, de 1 a 4 diz: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, né? Pobres aqui são pobres de tudo, né? Seja pobres financeiramente, seja pobres de espírito, seja pobres de esperança, sejam os pobres de alegria, sejam os pobres de qualquer coisa. Ele fala para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar, repita comigo, a curar, de novo, a curar. Jesus está dizendo que Ele foi enviado para curar. Curar quem? Os quebrantados de coração, os quebrados, não é? Todos os quebrados, a proclamar libertação aos cativos, aos presos, aos algemados, e pôr em liberdade aqueles que estão algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Aleluias. Aleluias, né? A curar os quebrantados de coração e a consolar todos os que choram. Esse é o ministério de Cristo Jesus, esse é o ministério da igreja, porque assim como Ele veio, né, Ele disse: assim como eu vim ao mundo, assim como eu fui enviado ao mundo, eu também vos envio ao mundo. Então esta é a palavra, essa é a mensagem da igreja, porque Cristo, Ele é o cabeça da igreja, não é? Se essa é a mensagem dada a Cristo, esta é a mensagem dada a nós. É verdade que tem toda uma ala da igreja, né? Aí apregoando o quê? Apregoando juízo, apregoando, né, que Deus está irado com a igreja dele, que Deus está querendo, né, destruir e mexer com a igreja dele, que Deus está extremamente descontente com a igreja dele. Mas não é isso que eu vejo um Deus entristecido, sim, mas entristecido por toda essa dor, entristecido por toda essa catástrofe. É um Deus que está olhando para nós, né, e olhando com compaixão, olhando com misericórdia, olhando para a igreja dele e ajudando a igreja dele a passar por esse tempo. É verdade que tudo isso vai fazer que uma igreja saia do outro lado muito mais refinada como ouro, muito mais aprazível, muito mais gloriosa. Essa igreja vai sair do outro lado muito mais cheia de poder, autoridade e esperança. Amém, amados? Porque Deus usa e está usando toda essa circunstância para gerar em nós um tempo de glória maior, um tempo de bênção maior, um tempo de visitação maior na sua vida. Essa é a palavra, este é o Espírito do Senhor que está sobre nós, a proclamar cura, quebrantamento, e curar e consolar todos os que choram. E a Bíblia diz que estes, né, à medida que são curados, que são abençoados, não é? A palavra diz: e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, e eles serão chamados carvalhos de justiça. Diga comigo: carvalhos de justiça. Aleluias, aleluias. Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluias, não é? Estava pesquisando um pouco sobre isso, sobre o carvalho de justiça, né? E os carvalhos são árvores que durante as tempestades elas se tornam cada vez mais resistentes, as suas raízes se firmam e aprofundam mais durante o tempo da adversidade. Oh, aleluias! Essa árvore é usada pelos botânicos e estudiosos como um medidor de catástrofes naturais do ambiente.
pois é aquela árvore que mais absorve as consequências dos temporais. E a cada nova tempestade, ela fica mais forte, ela fica mais firme, pois suas raízes se aprofundam mais ao solo e o seu tronco se revigora e fica cada vez mais difícil a possibilidade dele ser extraído do solo pelos temporais, até que não tenha mais nenhuma possibilidade. Esse é o carvalho de justiça, não é? Carvalho de justiça plantado pelo Senhor, carvalho de justiça justificado por Deus, carvalhos de justiça firmado no meio de toda a tempestade. Nós estamos passando por uma grande tempestade, sim ou não? Não é tempestade de um dia, não é tempestade de um mês, eu achei que seria de um ano, mas é uma tempestade de anos que nós estamos passando. No meio de tudo isso, os carvalhos de justiça estão sendo firmados, os carvalhos de justiça estão sendo enraizados. Diga comigo, eu sou carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, não é? Você não é uma semente jogada, você não é uma semente espalhada, você foi plantado pelo Senhor, você foi encontrado pelo Senhor, assim como Davi, né, foi tirado do meio das malhadas, né, assim como Davi foi encontrado pelo Senhor, lá, obscuro, anônimo, você e eu também fomos encontrados pelo Senhor. Encontrados pelo Senhor para receber graça, para receber cura, para receber a bênção dEle nesse tempo de dificuldade. Vamos ver como isso acontece. Primeiramente, isso acontece porque nós somos alvos do amor e da compaixão de Deus para com as nossas vidas, não é? Olha só, Mateus 9,35 tem sido quase um texto áureo nosso, né? Ele diz assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando, diga comigo, curando. O que Jesus fazia? Ele curava, e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Aleluia, não é? A gente pode até traduzir isso um pouco, né? Tomando liberdade. Ele curava todo tipo de doença física e todo tipo de enfermidade da alma. Estão entendendo? Né? Todo tipo de doenças, seja ela qual for, Jesus tinha o poder de fazer isso. E Ele estava aqui fazendo isso. E Jesus continua percorrendo, né? Jesus continua percorrendo as nossas casas, a nossa cidade. Jesus continua percorrendo as vielas desta vida, os becos deste tempo. Jesus, Ele estava ali fazendo isso, e Ele pregava o evangelho do reino, né? Qual que é o evangelho do reino? O evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho da salvação, o evangelho da justiça, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Diga comigo, compadeceu. Teve compaixão delas, né? Se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aflitas, como nós estamos hoje. Muita aflição, aflitas pelas perdas, pelo luto, pela dor, pelo desespero, pelo afastamento, pelo desemprego, né, pelo medo de perder seus negócios e tantas outras incalculáveis angústias que nós estamos passando. Esse é um tempo de aflição, é um tempo de medo. E diz a palavra também que ele via a multidão, as pessoas, não é, como aflitas e exaustas, algumas de tanto trabalhar, como nós temos acompanhado o nosso pessoal da saúde. O pessoal da saúde é notório e é falado e é pesquisado, o seu nível de exaustão chegou a situações incalculáveis. Nossa oração, né, tem sido muito grande para que o Senhor entre com providência, dê direção, dê maneiras, né, dessa pandemia ser realmente amenizada e caminhar para um fim. Por quê? Porque se há gente cansada, são os nossos profissionais. Estava ouvindo um médico esses dias, ele falando assim, a questão não é abrir novos leitos de UTI, nós teríamos condições de abrir centenas e até milhares deles.
A questão é que nós não temos mais profissionais da saúde em condições de trabalhar nesses novos leitos. Como estão cansados? Cansados estão os pais, né, exaustos de tanto ficar em casa com as crianças que não vão à escola. E você ter que acompanhar essa criança, às vezes no único smartphone ou com um telefone em casa, e fazer ela prestar atenção, e fazer ela cumprir as tarefas da escola. Os parques fechados, onde você não pode levar suas crianças mais para um piquenique, e nem para correr e soltar a sua energia, e essa energia toda está sendo solta dentro da sua casa, e você que está em home office, está recebendo toda essa pancada. Olha só, queridos, tempo de aflição, tempo de exaustão, exaustão das finanças, exaustão por cansaço. Esse é um tempo de grande batalha, de grande luta, é exaustão de todo lado. Mas veja o exemplo de uma pessoa, um cego chamado Bartimeu. Diz a palavra que quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluias. O coração deste homem começa a encontrar o coração de Jesus, amém? Porque o coração de Jesus é o coração de compaixão. Diz a palavra que quando ele viu aquela situação, ele teve o quê? Compaixão. E o que o cego está pedindo para Jesus? Tenha o quê? Compaixão. Ou seja, o coração de Jesus, não é, encontra o coração do cego, e o coração do cego encontra o coração de Jesus. Esse é um tempo de nós experimentarmos da compaixão de Jesus sobre as nossas vidas. Esse é um tempo de nós experimentarmos, né, desse coração compassivo, misericordioso de Jesus. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Às vezes nós interpretamos isso, né, que as pessoas queriam que ele se calasse porque estavam incomodando Jesus. Na verdade, eles não estavam incomodando a Jesus, eles estavam incomodando as pessoas. Você sabe por quê? Porque quando a gente busca o Senhor Jesus, muita gente fica incomodada. É ou não é? Quando você mostra a sua fraqueza, mostra a sua dependência, muita gente vai falar para você assim: seja forte, né? Você é forte, você não precisa ficar, né, nessa dependência. E muitas vezes nós nos calamos porque somos suprimidos pela voz de outros, pelas pessoas que não querem. Elas estão endurecidas e o seu quebrantamento a incomoda. Mas olha aqui para mim, nós somos chamados a sermos corações quebrantados, amém? Porque Ele cura e Ele consola e Ele salva os quebrantados de coração. Os quebrantados de coração. Ore ao Senhor, para o Senhor te dar quebrantamento, meu querido, minha querida. Não fique com o coração endurecido, não fique com o coração anestesiado diante das suas lutas e das suas dores. E diz a palavra que aquele homem gritava, e Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus e lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O que você está precisando hoje? As perguntas na Bíblia têm um poder enorme. Você pode ter uma prática muito simples. Eu tenho praticado isso. Sempre que aparece uma pergunta na Bíblia, eu pego uma caneta, por exemplo, vermelha, e eu coloco uma grande interrogação ao lado do versículo. Porque perguntas na Bíblia têm grande poder. Essa é uma pergunta de Jesus para aquele homem. O que você quer que eu faça para você? Parece óbvio, é ou não? Mas é essa pergunta que Jesus está fazendo para você hoje. Meu querido que está nos assistindo, qual é a sua dor? O que está acontecendo com você? Como você está nesses dias? E quando ele pergunta para aquele homem diz: mestre, que eu possa vir de novo, que eu possa vir de novo. Quantas coisas nós estamos perdendo, né, nesse tempo, e não estamos enxergando mais.
Então Jesus disse: vá, você foi salvo, porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Aquele homem recebeu a sua cura, recebeu o seu milagre, porque ele se aproximou do coração compassivo, misericordioso de Jesus. E quem era aquele homem? Aquele homem era um cego, né? Um mendigo, né? Aquele homem estava onde? Ele estava ali, sentado à beira da calçada, improvável, anônimo. Quem poderia prestar atenção nele? Mas naquele dia, seu coração foi invadido, tomado de esperança, foi tomado, né, de um renovo na sua vida, porque ele ouviu de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Cristo. Neste dia, nós estamos aqui para proclamar a Cristo, amém? É Ele, o Espírito do Senhor está sobre Ele, Ele é um ungido de Deus. É Ele é o centro, Ele é aquele que pode nos socorrer no tempo da angústia. Ele vem, Ele está te vendo, Ele está te ouvindo, Ele está atendendo às suas perguntas, às suas necessidades. Quais são elas? Confesse ao Senhor neste dia, fala para Ele, diga para Ele: Senhor, eu preciso, tenha compaixão de mim. Coração de Jesus, esse coração compassivo, esse coração misericordioso. Tenho vivido dias de muita esperança, muita fé, mas com certeza dias de choro fácil, não é? Não é fácil você ver tantos amigos se perdendo, morrendo, irmãos, familiares. São dias difíceis. Não é fácil você ver pessoas perdendo a esperança. Isso tudo tem gerado possivelmente um dos períodos de maior estresse que nós já pudemos perceber nas nossas vidas. Nossos ritmos foram mudados. Nosso tempo em casa foi aumentado. Tantas coisas estão nos afligindo. Mas é um tempo que eu tenho experimentado da compaixão de Deus. Esse é um tempo de você experimentar da compaixão de Deus. Não negue a sua dor. Expresse a sua dor. Jesus, Ele cura a nossa dor. Ele cura a nossa dor. Não morra na sua dor. Não morra no seu sofrimento. Abra seu coração para Jesus. Este é um tempo de cura. Esse é um tempo de manifestação da graça de nosso Deus. Nós estamos orando e nas próximas semanas nós vamos fazer um tempo de consagração, um período. Estamos orando, mas deverá ser 3 semanas. Um jejum, uma consagração de 3 semanas, nesse tema, no tema da renovação, esse tema da restauração, esse tema da cura. Nós vamos sair desse tempo como carvalhos de justiça. Nós vamos sair desse tempo, aleluias, forjados. Nós vamos sair desse tempo para conquistarmos esta geração que sofre, essa geração que padece, essa geração que está perdida em si mesma. Nós vamos sair para trazer vista aos cegos, para trazer liberdade aos cativos. Este será um tempo de grande bênção, de grande bonança. Mas sabe o que Deus tem me falado? Preservem o núcleo. Não é? Então você, por exemplo, que é casado, sua vida conjugal, preserva seu casamento. Esse é um tempo que o diabo está usando para atacar casais, está usando para atacar casamento, não é? Eu estou te falando porque eu tinha uma rotina de muita ausência em casa, né? Eu tinha ali uma média tinha ano de 15, 18 viagens por ano para fazer a obra e capacitar e todo o trabalho, e às vezes
viagens de renovo, para conferências, enfim. Eu viajava em média 1, 2 vezes por mês. E faz mais de ano que eu não faço mais nenhuma dessas viagens. Você entende o que é isso? Você entende o que é isso? Eu agora dentro de casa, não é? A esposa cansada de ver minha cara, e eu atrapalhando a limpeza. Que tempo desafiador. É ou não é? Tempo desafiador. Aquilo que era entre aspas, né, para ser uma bênção, porque agora nós estamos juntos, temos mais tempo, podemos nos curtir, podemos, né, fazer muitas DR, discutir a relação, né? De repente isso se torna o quê? Se torna um tempo de grande estresse, e o diabo entra aí, ele entra aí para causar tribulação, para causar discórdia no casamento, para colocar marido contra a esposa contra marido, filho contra pai, pai contra filho, e aquilo que era para ser um ambiente da graça de Deus, se torna um inferno, e aquele que era o seu grande amor, mozinho da sua vida, né? Aquele que era para ser a grande bênção da sua vida, se torna o inimigo dentro da sua casa. Que tempo desafiador, que tempo desafiador, mas o Senhor tem falado comigo, que esse é um tempo de cura, esse é um tempo de nós trazermos o culto para dentro de casa. Se você ainda não fez, faça. Se você ainda não fez, reúna a sua família em casa, reúna seu povo, ora você com seu cônjuge, ora você com seus filhos, levanta o altar de adoração. Você sabe que Deus nesse tempo mudou para nós, e nós não deveríamos estranhar isso. O Senhor mudou o centro da adoração nesse tempo. É maravilhoso nós adorarmos como uma multidão, sim ou não? É maravilhoso nós adorarmos como igreja, quando a gente consegue se reunir. Mas nós fomos privados disso por meses e meses, e ainda continuamos sendo privados de adorar da maneira como nós gostamos de adorar. Só que Deus, nisso tudo, Ele está fazendo o quê? Ele está pegando o centro da adoração, que era o ajuntamento do povo dele no templo, e levando esse centro da adoração para casa. Lembra dos 2 ou 3, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Experimenta isso essa semana. Leva a adoração para dentro da sua casa, né? Não precisa ser algo muito formal, não, coloca umas canções, chama as crianças, não é? Separa um texto, vai falando, vai ministrando, vai adorando, né? Chorem as suas dores juntos, compartilhem seus corações. Esse é um tempo de cura e mais cura. Esse é um tempo de cura. Vamos trazer a cura para dentro das nossas casas. E você que é sozinho, você que é mãe sozinha, que cuida das suas crianças ou da sua criança, pega a sua criança, coloca junto com você, faz um culto com ela, ministra com ela. É tempo da gente restaurar o altar da adoração dentro de casa. Amém? Por quê? Porque nós somos sacerdotes, nós não estamos presos ao templo. Nós não estamos presos a essa estrutura para adorarmos a Deus. Nós estamos livres para adorar a Deus. Clamemos por compaixão. Então nós não somos só o alvo do amor de Deus e da compaixão de Deus. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama incondicionalmente. Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Misericordioso é que Ele põe o seu coração na miséria, na nossa miséria. Ele põe o seu coração na nossa dor, Ele põe o coração dEle na nossa luta e na nossa angústia, mas também nós somos alvo do descanso de Deus, Veja só, Mateus 11, 28 a 30, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, todos vocês que estão aflitos e exaustos, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração.
compassivo de coração. Eu tenho um coração misericordioso. Eu tenho um coração de aproximar de vocês. Eu tenho um coração de chegar para junto de vocês. E aprendam, venham, cheguem, e vocês acharão descanso para a sua alma. Diga comigo, descanso. Uau, de novo, descanso para a minha alma. Rabababaxere andalamanai. Hoje é tempo de descanso. É tempo de você experimentar justiça de Deus em Cristo na sua vida. Hoje é dia de todo mal, toda condenação, toda culpa, né, toda dívida. Mais uma vez, você lembrar que ela já foi paga. Você lembrar que Ele já levou sobre si todas as nossas culpas, as nossas iniquidades, Ele tomou sobre si. A cruz está mais uma vez colocada diante de nós. Que assim como a serpente foi levantada no deserto para aquele que estava envenenado, e esse veneno ia trazer a morte, olhasse para ela e fosse curado, assim Deus levantou a Cristo na cruz, para que todo aquele que olhe para a cruz, seja também livre do veneno, o veneno do pecado, o veneno da culpa, o veneno da condenação, e a paz te alcance. Veja que lindo, veja que coisa maravilhosa nós encontramos na história desta mulher, atribulada, angustiada. A Bíblia diz que era uma mulher carregada de pecados. Nós não sabemos o nome dela. O nome dela é o adjetivo que é a adjetiva. O nome dessa mulher é pecadora. A pecadora, não é? Ela se aproxima de Jesus. Jesus estava numa casa. O texto diz que um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Eu quero contar a história para você relembrar. Jesus entrando na casa do fariseu, diga comigo, fariseu. Oh Deus, me livra de ser. Me livra de ser. Ele entrou na casa do fariseu e tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, um caro perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, ela não conseguia nem olhar nos olhos de Jesus, de tão constrangida que ela estava, né? Ela não consegue parar na frente de Jesus. O texto diz que ela ficou por detrás, né, ali, e por detrás ela chorava e se quebrantava, chorando, molhava os pés com as suas lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. Oh Deus! E ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Quanto quebrantamento, quanta dor, quanta angústia, quanta culpa, quanta condenação essa mulher carregava. Diz a palavra que ao ver isto, o fariseu que havia convidado, disse consigo mesmo, resmungou no seu canto, dizendo, se este fosse profeta, esse profetinha aí, se ele fosse esse, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, esse fariseu tinha nome, tem uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu, diga, mestre. Eu creio que esse tom é um tom até mesmo de uma determinado sarcasmo. Jesus continuou, certo homem, certo credor, tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, 500 denários seria algo como 5.000 reais, 5.000 reais, vamos amplificar, 50.000 reais, este homem lhe devia 50.000 reais, e o outro devia 50, devia 10%,
Ah, o outro devia 5.000. Um devia 50, o outro devia 5.000. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida dos dois. A dívida de ambos foi paga. E aí Jesus faz uma outra pergunta. Lembra das perguntas que você deve colocar um grande sinal vermelho? A outra pergunta é: qual deles, portanto, o amará mais? E Simão responde: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem, você compreendeu. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés? Esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus completa a frase para o coração daquela mulher, dizendo: a sua fé salvou você, vá em paz. Diga comigo: vou em paz. Essa mulher encontrou descanso para a sua alma. Maior problema das nossas vidas, de alguma maneira, são as nossas angústias, as nossas lutas com os nossos pecados. Quais são esses pecados? São os nossos medos, incredulidade, justiça própria, desconfiança, desespero, não é? Nós somos inseguros, nós estamos o tempo todo vivendo um tipo de pecado nas nossas vidas. Eu nem quero enumerar aqui as obras da carne, porque elas já são conhecidas de todos vocês, não é? A obra da carne é o quê? Toda forma de prostituição, lascívia, glutonaria, né? Orgias, mentiras, divisões, facções, todas essas coisas baixas do ser, né? Embriaguez, toda forma de distúrbio. Mas além dessas coisas, nós temos os nossos pecados internos, as nossas lutas conosco mesmo, né? As nossas divisões de caráter, as nossas esquizofrenias que cada um de nós carregamos conosco. Sabe, esses dias eu orando ao Senhor e lendo esse texto, meditando nesse texto, a pergunta que eu fiz é: como eu posso ungir os pés de Jesus? E Jesus simplesmente me disse que eu unjo os pés dele todas as vezes que eu choro na presença dele. Todas as vezes que eu me quebranto na presença dele, eu estou regando a ele com as minhas lágrimas, como essa mulher regou a Jesus. O que eu quero dizer para você: esse é um tempo de cura. Esse é um tempo de cura para os nossos pecados, para os nossos medos, para a ira. Como a ira tem ganhado espaço esses dias. Como a gente tem se irado, como a gente tem ficado nervoso, como a gente tem ficado com os nervos à flor da pele o tempo todo, como a gente tem ficado, mas vamos transformar tudo isso em quebrantamento, amém, irmãos?
Vamos transformar tudo isso em um choro que toca os pés de Jesus. Se tomarmos a atitude desta mulher de aproximar de Jesus, nos quebrantarmos ali, humilhados, servirmos a Ele com as nossas lágrimas, lavando os seus pés, muita coisa vai acontecer, o milagre vai chegar, e ao final de tudo ela só chegou, ela não fez outra coisa do que chegar, chorar e ofertar o seu perfume. Eu ouso dizer, né, que ela ofertou aquele caro perfume, aquilo que possivelmente ela havia conquistado com um trabalho não muito digno de uma pecadora. O trabalho não muito digno de uma mulher proscrita. Mas mesmo assim Jesus aceitou aquela oferta. Jesus aceitou, porque Salmo 51 diz que é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Transforme o seu choro em força. Não chore de desespero por aí. Não chore sozinho num canto. Chore sempre aos pés de Jesus. Faça do seu choro uma oferta. Faça das suas lágrimas uma oferta para ungir os pés de Jesus. É lindo isso, amém? A Bíblia diz também que as nossas lágrimas, texto de Apocalipse, que as nossas lágrimas elas estão num cálice diante de Deus, como testemunha, para que Ele lembre da nossa dor. Estão comigo, sim ou não? O Senhor está nos curando. Esse é um tempo de cura. E você que está chorando, talvez você não está chorando com as lágrimas nos olhos, mas você está chorando por dentro. Ou você que está nos ouvindo na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você está sem paz. Você está sem paz. Você está sem descanso. O Espírito de Deus está sobre Jesus. O Espírito de Deus está sobre a sua palavra. O Espírito de Deus está sobre nós, sobre a igreja. E nós ministramos cura e salvação e vida para você. Vá em paz no descanso da salvação. E por último, o Senhor nos torna alvos da sua provisão, da provisão de Deus em Cristo Jesus. Possivelmente o maior medo que todos nós carregamos é um medo, como dizia já simplesmente as pessoas, o medo de passar fome, é ou não é? O medo de faltar, o medo de não ter. Esse medo nos acompanha desde quando nós pecamos, é ou não é? Porque para aqueles que Deus criou para Adão e Eva lá no jardim, Deus, antes de criar o homem e a mulher, Deus criou o jardim. Diga comigo, Deus criou o jardim. No jardim, o homem foi chamado a desfrutar daquilo que Deus fez. O homem foi chamado a se unir a Deus, é ou não é? Tinha algumas coisas que ele fazia assim. Por exemplo, uma delas era dar nome a todos os animais que Deus tinha criado. Que trabalho bom, né? Deixa eu olhar aquele pescoço comprido ali. Girafa. Aquela tromba ali. Elefante. Não sei qual a criatividade que Adão teve para dar nome aos animais, não é? Esse era o trabalho dele, nomear. O trabalho dele era usar a palavra, a voz. O jardim era regado. O jardim era abençoado. Veio o pecado, lembra do pecado? Veio o ato falho. O homem foram expulsos do jardim. Olha só. E a partir dali, uma palavra, uma sentença muito dura, é ou não é? Do trabalho das tuas mãos, do suor do teu rosto, você comerás. Oh Deus,
Que sentença! A partir daquele dia, a ansiedade se instalou no coração. Eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho que trabalhar. A partir daquele dia, o medo se instalou. Mas, no meio daquilo tudo estava embutido uma promessa, é ou não é? A promessa é que do teu ventre nascerá um, e ele pisará a cabeça da serpente. Do teu ventre nascerá um, que resgatará, que curará, que tirará essa maldição de vossas vidas. Jesus nasceu, aleluias. Jesus veio, nós estamos na nova aliança. Nessa nova aliança o jardim está sendo resgatado. Por isso Isaías, na sequência desse texto, do capítulo 58, 58, 11 e 12, diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Esse é o tempo da aridez, mas o Senhor fartará a sua alma, Ele fortificará os teus ossos, você será como um jardim regado. Diga comigo, jardim regado. É o jardim do Éden, regado pelo Senhor, né? Ele fala, será como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, glória a Deus. Esse é um tempo de cura, é um tempo de você confiar inteiramente no Senhor. Esse é um tempo de você entender que a graça de Deus e o amor de Deus nos alcança, provendo no meio desse deserto. Provendo no meio desse deserto. Uma das coisas que nós queremos fazer nesses dias é tentar trazer os testemunhos dos irmãos para a igreja. Amém? E como os nossos canais ainda estão sendo online, muito online, pedir para você, pode mandar para mim, pastor Rodrigo, para os pastores, áudios, textos, compartilhando do que Deus está fazendo. A gente não está ouvindo muito, não está tendo muito feedback, mas eu sei que Deus está abrindo portas nesse tempo. Eu sei que Deus está prosperando o seu povo nesse tempo. Posso ouvir um amém? Deus está. E se Ele não estiver, fala com Ele. Pode falar com Ele. Fala, Senhor, estou cansado. Já bati em tantas portas. Sabe, Senhor, até a minha fé está um pouco abalada. Pode chegar. O Senhor é o nosso provedor. O Jesus está conosco. E aí a promessa de Salmo 23 se cumpre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a parte final no versículo 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos. Amém? Amanhã, amanhã, se para você amanhã é segunda-feira, amanhã a bondade e a misericórdia vai estar com você. E na terça-feira, ela vai estar lá desde a hora que você acorda. Antes de você acordar, a misericórdia e a bondade já está lá. Bondade é sinônimo do que, irmãos? Bênção. Bondade é sinônimo de generosidade. É ou não é? Quem é bom é generoso. Quem é bom abençoa. Quem é bom é benigno. Quem é bom age com bondade. Não é? A bondade do Senhor te visita hoje, te visitará nos próximos dias, te visitou ontem e vai te visitar por toda a eternidade. Dia após dia, o Senhor te abençoa. E olha só, para você entender como isso acontece, Jesus, em Mateus 15, é chamada a segunda multiplicação. Ele já tinha feito uma, glória a Deus. Amém? Ele já tinha multiplicado pão e peixe para mais de 5.000 pessoas. E de novo, a palavra do Senhor diz que Jesus chamou os seus discípulos e disse:
tenho compaixão desta gente. Repita comigo, compaixão. De novo, repita, compaixão. Sabe, pode ser que ninguém tenha compaixão de você. Pode ser que até você esperava que seus pais te ajudassem mais nesses tempos, mas seus pais não têm te ajudado. Você até esperava que seus pastores te ajudassem mais nesse tempo, mas até os seus pastores não têm conseguido te ajudar da maneira que você precisa. Você esperava que pessoas que foram colocadas sobre você para te ajudar não estão te ajudando. Você realmente está com muitas dificuldades, mas tem alguém que olha para nós mais uma vez com compaixão. E o texto diz que quando ele chamou os discípulos, ele começou dizendo para os discípulos: eu tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Diga comigo, desfaleça pelo caminho. O Senhor não tem prazer que você continue caído. Uma palavra para você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que já esteve de pé um dia, mas hoje está prostrado, está caído. O Senhor não tem prazer em ver você caído. O Senhor não tem prazer em ver você jogado pelo caminho. Então, por favor, olha para Ele agora. Olha para Ele agora. Faça o seu clamor aí. Faça o seu pedido aonde você está. Peça para o Senhor, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto? Diga comigo, deserto. Onde haverá, Senhor, entre os 15, 18, sei lá, % de desemprego? Aonde há, Senhor, nesse deserto o meu emprego, o meu trabalho? Onde haverá, Senhor? Os discípulos estão perguntando para saciar a fome de tão grande multidão. Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? E eles responderam: nós temos aqui na segunda multiplicação, ele diz: temos 7 pães e alguns peixinhos. Na primeira eles tinham 5 pães e 2 peixes. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças. Eu quero convidar você nesse dia a entregar os 7 pães e os poucos peixes que você tem nas mãos de Jesus. E quando Jesus pega a nossa escassez, vocês estão entendendo? 7 pães e alguns peixes para nossas famílias de 2 ou 3, isso é suficiente, é ou não é? Mas para uma multidão que só de homens eram 4.000, é até bizarro, é ou não é? É surreal. A sua necessidade é grande, a sua e a minha necessidade são enormes nesses dias, muito maior. Mas Deus tem colocado alguma coisa na sua mão, amém? Deus tem colocado alguns pães e alguns peixes na sua mão. Vamos consagrar a Ele hoje, amém? Quem sabe você só tem talento, dom. Quem sabe você tem o curso universitário que você fez. Quem sabe você tem só a experiência de anos que você trabalhou. Quem sabe você tem só uma boa comunicação. Não sei o que você tem, mas você tem algo. E você neste dia vai colocar na presença do Senhor. Diz a palavra que Ele pegou nas suas mãos os pães e os peixes, deu graças, os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo, e todos comeram e se fartaram. Diga comigo, fartaram. Aleluia. Palavra tão próxima da outra, né? Faltaram e fartaram. Deus transforma as faltas em fartas. Aleluias. Esse é um tempo de Deus visitar você com provisão, de Deus nos visitar com provisão. E diz o texto que sobraram, e eles recolheram 7 cestos cheios. Você vai ter para depois
você vai ter para amanhã, você vai ter para os outros, você vai ter para quem não estava lá. Possivelmente algumas pessoas falam: eu estou lá em casa com dificuldade, posso levar um pouco desses pães? E aí os discípulos: pode levar, né? Pode levar. Deus vai ter para você e Deus vai ter para outros. Esse é um tempo precioso. Eu quero dizer para você que aquela palavra de compaixão foi para quem? O texto é muito claro, né? A palavra diz assim: tenho compaixão desta gente. Isso é muito, digamos assim, genérico, é ou não é? É da multidão, é do povo. Mas olha aqui para mim, por favor, eu quero terminar com isso, com você. Você não é mais uma multidão. Você não é mais só gente. Você e eu somos feitos filhos amados de Deus. Se Jesus tratou com tanta compaixão um povo interesseiro, né? Um povo que se aproximava dele muito mais pelos benefícios que ele tinha, do que realmente para ter uma aliança, para ter um compromisso de pai e filho. Muito mais ele abençoará você e eu, que fizemos uma aliança com ele um dia, dizendo: tu és o meu pai e eu sou o teu filho. Eu te recebi, eu criei no Senhor para a salvação, não só para esta vida, mas para a salvação eterna. Eu não sou mais um perdido na multidão, do qual o Senhor teve compaixão. Não terá o Senhor compaixão dos seus escolhidos? Não diz a palavra que de dia e noite clamam a Ele e buscam a Ele? O Senhor terá muito mais compaixão de você. Receba isso neste dia. Receba isso neste dia. Você é filha amada. Linda camiseta, irmã. Filha amada. Carregando no peito a inscrição. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar para que o Senhor coloque sobre nós e se cumpra sobre nós o propósito de Jesus. Qual que é o propósito de Jesus? Está no versículo 3 e 4 de Isaías 61. O propósito é: e a pôr sobre os que choram em Sião. Você sabe que Sião significa a igreja. Você é parte da igreja de Cristo, amém? Todos que foram comprados por Cristo são parte da igreja. A palavra do Senhor diz: e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. O tempo do pranto está terminando, amém? A glória da coroa está vindo sobre nós. O tempo do choro, da humilhação está passando. E a provisão, a graça, a cura, o milagre de Deus vem sobre a sua vida. Você que está nos assistindo, que está doente, você não veio ao culto porque você está com todos aqueles sintomas da Covid, você está com sintomas de gripe, você está com sintomas de resfriado, você está com qualquer sintoma. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você: a cura chega na sua casa, a cura chega na tua casa, a cura chega agora em todos os nossos amigos, familiares, a todos que nós estamos pedindo, porque o Senhor está dizendo que Ele vai trazer sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Uou! 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 Aleluia! Não tenha medo de se alegrar no meio de tudo isso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. Nós vamos cantar agora. Cantar bastante, viu, irmãos? Prepara aí. A gente vai adorar o Senhor, porque é um tempo de louvor. É um tempo de manto de louvor. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. E você que está nos ouvindo, onde você estiver agora, vai preparando o seu coração, vai preparando o seu espírito para trazer um manto de louvor, para trazer um manto de louvor. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. O espírito angustiado vai embora, amém? Vai embora, vai embora. Aleluia, pelo poder do sangue de Jesus, pelo jardim regado que Ele está trazendo, pela chuva, pela presença, pela unção do Senhor.
Aleluia, aleluia. Você será chamado carvalho de justiça, plantado pelo Senhor. E agora 3 palavras finais para você. A Bíblia diz que reconstruirão as antigas ruínas. O Senhor vai reconstruir. O diabo, João 10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia está dizendo que o Senhor em nós vai reconstruir. Reconstruir. Vai reconstruir. Vai reconstruir. Só tem ruínas, só tem vestígios daquilo que era. O Senhor vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Eles reconstruirão. E a palavra de Deus diz: e restaurarão os lugares anteriormente destruídos. É tempo de restauração. Restaurando o seu coração, restaurando sua casa, restaurando sua fé, restaurando sua alegria, restaurando a sua confiança, restaurando. É tempo de cura, é tempo de restauração. E restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão. Tempo de você ser renovado. E renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Louvemos ao Senhor.